Estamos online agora. O João já escondeu a câmera dele já para não aparecer. O João não gosta de falar nem na aula, imagina online com a cara dele aparecendo. Não, mas vamos lá, vamos às nossas dúvidas. Quais são as dúvidas que a gente tem? Hum, alguém? A Alice tava Oi, mexendo no WhatsApp, velho. tava mesmo. Eu tô perguntando, o Léo Grátis tá me perguntando um negócio aqui, eu distraí. Eu vim pra aula Fala de normal. novo. Qual é a dúvida? Não, a dúvida, então, eu fiz na aula anterior, né, que eu confundi desenvolvimento com condicionamento. Aí eu fiz lá, que era a respeito do que você respondeu, do mapa de risco. Tá, então só para ficar aqui também registrado, o mapa de risco ele tem que ser feito por um engenheiro de segurança e o engenheiro de Minas ele faz parte da equipe multidisciplinar. Tá? Então ele vai fazer parte lá da equipe porque ele vai conseguir descrever os riscos de cada atividade onde ele é responsável. Tá? Mas quem assina o mapa de risco é o engenheiro de segurança. Beleza? Gabriel, eu sei que você tem uma dúvida. Da última? Ah, tanto faz. Tem 4 aulas aí para você descobrir uma dúvida. Na verdade foi que eu te perguntei se o espelho era. Ah, sim, verdade. Era Eu não lembrava da sua pergunta. eu também estava tentando lembrar dela. Vamos lá. No filme Os 33, para eles entenderem a movimentação dos estratos, eles colocaram vidro na zona de cisalhamento. Aquilo lá é eficaz? É, porque quando a movimentação o vidro quebra, e foi o que aconteceu com eles. Aquilo ali, ele é. Você perguntou se era. Não foi eficaz. Se era considerado um sistema. Se era considerado seguro usar aquilo ali. Acho que foi isso que você perguntou. É, É considerado seguro porque quando há essa movimentação você sabe que quebrou. Mas quando ele quebra, isso quer dizer que já movimentou muito. Tá? Então o problema já aconteceu. O ideal seria que a gente tivesse monitoramento. E o monitoramento geralmente ele vem por identificação das movimentações das tensões. Tá? Então aí o certo seria aquele macaco, macaco plano, ou uma body hole deformation gauge, que é o torpedão. Tudo isso para você entender como que as tensões estão se alterando dentro do maciço. Tá? show. Funciona? Funciona. É o melhor de jeito nenhum. É que nem você usar madeira para o suporte. Quando a madeira quebra, você sabe que o problema já existiu e você tem que sair correndo. É basicamente isso. Nos 33 eles viram o problema e ainda assim o encarregado botou os caras para dentro da mina. Completamente errado. Tá? Próxima Show. dúvida. Índio. Beleza. Numa mina subterrânea, o mais eficiente é a ventilação. Tá? Porque se eu jogo água, eu vou estar transformando um ambiente que já é enclausurado em um ambiente úmido. Ele vai ficar mais úmido, quanto mais úmido a tendência dele ficar mais quente. Tá? Agora, se eu faço um sistema de ventilação eficiente, você está no quarto aí, né? Você tem ventilador? Liga o ventilador aí. Vocês sabem que eu gosto de analogia maluca, né? Rapaz, o quarto dele é grande, tá? Porque esse tempo todinho que ele demorou para chegar no ventilador. O que significa a partir de agora?
que quando você ligou o ventilador, você está jogando, você está movimentando o ar, você não está jogando ar novo aí dentro, né? Se esse seu ventilador ele tivesse na janela, ou seja, da janela para dentro, você estaria jogando ar novo, tá? O que isso faria? Faria com que o ar que já estava na sala, ele tivesse que sair, ok? Então isso tudo faz uma circulação do ar, o ar vai ser diluído. Só uma questão, rolou mensagem no WhatsApp que foi engraçado o suficiente para Alice sair da tela. Tá ligado, né? O pior é que elas acham que a gente não sabe das coisas, mas tudo bem, vamos nessa. Vocês acham que a gente não tá ligado? O uso de filtro geralmente ele vai quando a gente tem exaustão. Por que da exaustão? A exaustão é quando você suga o ar sujo. O ideal é que eu tenha um sistema que ele é chamado de forçador e exaustor, que é o sistema misto. Ou seja, é o ar-condicionado que a gente tem em casa. Que o ar entra na sala por um lugar, né, no nosso quarto por um lugar, e ele sai por outro. Quando ele sai, ele para no filtro. Tá? Por ele parar nesse filtro, a gente tira esse ar sujo, né, que a gente está trabalhando, e devolve um ar mais purificado. Esse filtro aqui que ele vai garantir, né, a boa funcionalidade do ar-condicionado. Qual que é a grande questão da gente estar fazendo isso tudo? É que quando eu uso o filtro eu preciso de muito mais manutenção. Quando eu uso o sistema exaustor ele tende a sujar mais rápido e se você não fizer manutenção, se você não fizer limpeza, ele tende a se desgastar mais rápido. Então você termina quebrando mais o seu sistema. Tá? Por mais que 95% das empresas usem o sistema de exaustão, ele não é o mais eficiente. Beleza? Agora se tiver frio pode desligar o ventilador, porque eu acho que você já entendeu o procedimento. Ian Tafner Binda, ligue a sua câmera, por favor. Faça parte da nossa equipe aqui. Também não vai conseguir, ele só tá com essa cara dele de malandrão aí, ó, de faroeste. Marina, você tem alguma dúvida? João Rocha. Você... Não. Alice, mais alguma coisa? Ah, o Ian agora conseguiu ligar o microfone. Fala, Ian. Tô mexendo nisso aqui não. Clica na tela que vai aparecer a função microfone e a função vídeo. Aí você pode colocar a sua imagem aí também. Não vou colocar a minha imagem não. Vamos lá, fala sua dúvida pra mim. Não, eu por enquanto não tenho dúvida não. Gente, eu tô muito assustado com vocês. Na moral. É só norma, regra. Desse jeito. Oi, Alice. Nessa última aula você comentou que a portaria, né, com exceção explosiva, mudou do exército que passou para 147. Isso. Aí você tinha comentado que antes tinha que ser filmado. Não é uma dúvida, na verdade, é só uma observação que eu fiz ali na hora. Que tinha que ser filmado todo o processo, né? Desde da movimentação toda do explosivo. Isso. Aí no final você falou que a detonação ela ainda continua sendo filmada, mas Sim. não para o exército, mas para você ver como... Pro exército também. Então, ainda continua sendo Sim. necessário a filmagem pro exército na Sim. detonação? Agora é carregamento e detonação, né? Enquanto você está carregando e enquanto você está detonando. Porque antes era todo o processo de você tirar do paiol, de você levar, descarregar, tirar do veículo de transporte, carregar o furo, amarrar, detonar e tal. Tudo era filmado. Agora é só você carregar e detonar. Tá? Mas ainda assim é necessário que você o faça. A grande questão disso aí tudo, Alice, é que se você não faz a filmagem do seu desmonte, ele pode ter um monte de erro que você não consegue resolvê-lo depois.
O ideal é que a gente sempre filme, pra gente mesmo, não só por uma questão legal. É porque aí você consegue controlar melhor o que aconteceu. Tá? E eis a grande questão. Rayane Pena, boa tarde. Mais uma que vai ter dificuldade para ligar o microfone, ó. Vamos lá. Clica na tela perto de alguém que vai aparecer a função de ligar o microfone, tá, Rayane? Ian, faz sua pergunta que você ia falar. Não, não tenho pergunta não. Você ia falar alguma coisa agora, ficou quieto. Não. Quando vocês se movimentam aí, a barrinha de som sobe. Então eu sei se vocês estão começando a falar ou não. Rayane, você ainda está entre nós. Desistiu. Acho que não sei o que aconteceu com ela não. Não tô conseguindo ligar. Tá, eu avisei, eu sabia. Clica na tela, na cara de alguém aí que vai aparecer uma barrinha embaixo. Ou então, quando você clicar no seu nome numa barra lateral, você pode ligar o microfone. Ou senão você sai, quando você entra de novo, aí vai perguntar, e você deixa ligado. Agora foi. Agora foi. Faça a sua pergunta. Então, acho que a única coisa que eu tinha perguntado para vocês, que eu até perguntei lá no áudio, deixa eu lembrar minha pergunta, eu acho que foi com relação a... Calma, deixa eu ler aqui. Eu sei qual foi a sua pergunta, eu só não quero fazê-la por você. Eu vou facilitar a sua vida. No vídeo que eu mostrei sobre ambientes que tinham perfurado um aquífero na parte de drenagem, você perguntou sobre o trabalhador estar em um ambiente molhado. Você perguntou sobre o bem-estar dele, né? Nesse caso específico, a gente tem a NR15, que ela fala sobre os limites de tolerância à exposição dos trabalhadores. Lembra que eu comecei a disciplina falando para vocês que nessa parte de segurança a gente envolveu um monte de outras NRs, né? E a NR15 ela serve para isso também, para dar os limites de tolerância à exposição. Quando se trata de um ambiente úmido, automaticamente se torna um trabalho insalubre. Então aquele nosso funcionário, se comprovado que ele está, estou fazendo uma perfuração aqui no prédio, já teve criança na videoaula anterior, lá na turma anterior, teve criança quase derrubando o prédio, agora tem uma perfuração aqui, tá um negócio lindo pro meu lado. Mas tudo bem. Vai parar. Espera aí que vai parar. Ou não, né? Mas vamos assim mesmo. Rayane, nesse caso específico, a gente já entra como trabalho insalubre se for comprovado que essa exposição dele é constante. Calma aí, gente. Calma aí, deixa eu desligar meu microfone um pouquinho que tá me incomodando quanto mais vocês aí. Passo. Só porque eu desliguei o microfone parou. Vai, Rayane, pergunta. A pergunta que eu Alguém ouve a Rayane? Eu não ouço mais. tinha feito, Agora eu te ouço. Tenta de novo, Rayane. Ficou bom, não ficou? Imagina a gente fazer algo ao vivo assim, ia ficar top, velho. Rayane, você está entre nós. Oi, Rayane. Ainda espero pela Rayane e o irmão da Maria. entra e desliga o microfone, eu achei que tava ligado. Não, tá desligado. Pergunta de novo, por favor. Lá naquele vídeo mostrava o funcionário trabalhando molhado e numa hipótese, se fosse um ambiente frio,
A pergunta era relacionada para poder estar dentro das normas. A pergunta era relacionada, cortou, das normas. Foi tudo que eu ouvi. O que eles poderiam fazer Ah, tá, ok. Então, para estar dentro da norma? se for um ambiente frio, não tem muito o que fazer, porque geralmente o sistema de ventilação ele não esquenta, na verdade ele esfria, né? Mas se eu tiver um sistema forçador e refrigerador, que poucas partes das minas têm esse sistema, a maior parte é um sistema exaustor, então dificilmente você vai ter esse controle térmico para esquentar a mina, tá? Então não tem muito o que ser feito. O que se pode tentar fazer é evitar que o funcionário esteja em contato com esse ambiente úmido por muito tempo. Naqueles vídeos, em todos os vídeos que eu vou colocar em aulas para vocês, a gente trata de questões pontuais, onde os funcionários estão perfurando ou para fazer uma drenagem específica, ou então durante a perfuração mesmo. Mas eles geralmente não ficam o tempo todo expostos àquela condição. Então, você até falou numa mensagem para mim sobre o bem-estar, né? O bem-estar dele vai ser prejudicado por um tempo, mas não por todo o tempo, porque ele não vai ficar sempre fazendo a mesma atividade, tá? Então é aí que a gente tem que tomar bastante cuidado. Respondi? Ou ficou dúvida ainda? O que tem a ver com bem-estar? Cortou e eu não entendi. Tá cortando, não sei se é pra todo mundo. Vamos com calma. Então, o bem-estar do funcionário, no caso, as condições seguras de trabalho dele, não vão estar sendo prejudicadas se ele ficar pouco tempo naquela atividade. Ele não pode ficar muito tempo fazendo aquela atividade. Tá? Então é esse o tempo que a gente tem que avaliar o quanto ele vai estar exposto àquele tipo de situação. Se for por pouco tempo, ele está fazendo um furo de drenagem ou um avanço de lavra, ok. Mas se ele ficar muito tempo, aí a gente tem que tirá-lo daquela situação. Ele não pode ficar muito tempo nessa situação. A norma específica, ela não diz o tempo que ele pode estar trabalhando. No entanto, se trata de um trabalho insalubre. O trabalho insalubre é aquele que te aposenta mais cedo, tá? Só para que vocês saibam. Mas a norma não diz o quanto tempo ele pode ficar trabalhando em um ambiente naquela situação. Certo? Fariam nada então. Oi? Tentariam minimizar só. Sim, sempre possível. O ideal é que não tivesse aquela condição de forma nenhuma, né? O ideal é que a gente tivesse uma drenagem fora da mina. A gente vai até falar sobre isso na próxima quinzena, depois da nossa prova, né? A gente começa a falar de drenagem e bombeamento. E aí a gente vai falar justamente para evitar que esse influxo de água aconteça. É a melhor coisa que pode se fazer. Só que é um processo caro e muita gente não quer fazer. Tá? Próxima pergunta, alguém tem? Quer dizer, respondi sua pergunta, Rayane? Inicialmente. Respondeu. Tá. Próximo. Não? Ninguém? Mais uma vez, Alice, você ouviu isso agora há pouco. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste quando eu vejo que ninguém tem dúvida, mas tudo bem. Vamos. Oi, As dúvidas surgem muito durante a aula, depois assim a gente acaba esquecendo, disperso. Anota. Pelo amor de Deus, me ajuda. Quero ver vocês não terem Tem dúvida. muita coisa que a gente pensa. Tem muita coisa que a gente pensa na hora e depois acaba não transformando isso em pergunta. Quando a gente está em sala de aula, a gente acaba expondo a nossa opinião. Talvez seja isso. Talvez não, eu tenho certeza que é isso. Até porque eu fico enchendo o saco de vocês. Mas o Indy concordou veementemente. Principalmente a frase enchendo o saco de vocês. É que ele gostou mesmo. A grande questão é que essa parte ela realmente ela é bem técnica, né? Bem direta do que a gente tem que fazer. Só que ainda assim cabem interpretações do que tem que ser feito. E aí que é o grande problema. Eu
brinquei com o pessoal de desenvolvimento agora há pouco, falando sobre a relação de direito e ética com o desenvolvimento. E eu quero fazer a mesma coisa de condicionamento nessa parte das normas com direito e ética, só porque deu vontade de fazer isso de novo. Qual é a relação que eu tenho? A norma, ela é simples, reta e direta. Quando a gente trata de legislação, a gente tem dois tipos de coisas que podem ser feitas. A gente tem o poder vinculado e o poder discricionário. O poder discricionário é aquilo que eu tenho direito de valorar se eu quero ou não. Por exemplo, eu posso... o óculos da Alice. Eu posso dizer que ele é preto ou que ele é marrom com uma coisa mais clarinha. Mas se fosse um poder vinculado... não tenho essa noção. Pode fazer essa cara à vontade, João. Eu não tenho noção de cor nenhuma. Mas eu poderia, por exemplo, se a norma dissesse que todo mundo tinha que usar óculos preto, a Alice não teria direito a ter outra cor de óculos. Isso é um poder vinculado, tá? As normas de saúde e segurança, elas são vinculadas. Eu não posso valorar sobre o que está acontecendo sobre ela, tá? Então, se a NR35, por exemplo, ela fala que atividades em superfícies de trabalho acima de 2 metros tem que ter um funcionário preso, eu não posso ter 2,30 metros e o funcionário está solto. É direto, não tem justificativa, não tem mais nem meio mais, né? Então tem que fazer, tá? Então essa é a grande questão. Muita gente tenta fazer uma discricionariedade, ou seja, tenta mexer com a legislação quando não cabe. Eu já vi, por exemplo, em obras, em uma escola que alguns de vocês conhecem, né, que eu não vou falar o nome dela, que fica ali em Cachoeiro, né, onde numa obra de construção de um bloco, que muita gente chama de bloco zero, não sei que escola é essa, o funcionário estava trabalhando em altura, num andaime, sem estar preso. Isso está errado. Tá? Por quê? Porque a NR35 ela não trata só de mineração, ela trata de qualquer atividade. Na aula, por exemplo, eu falei de uma operação que teve aqui na frente de casa, do pessoal em cima do andaime, em cima do galpão, andando livremente sem problema nenhum. Né? E isso está errado. O fato, por exemplo, dos equipamentos de carga ter a sua capacidade de içamento escrito em parte visível tem que estar aí para todo mundo. Tem gente que não faz, tá? Então essa é a grande questão. Conhecer a norma, conhecer como a norma está tratando, nesse caso da gente, como um poder vinculado, mostra que o direito não nos permite mexer com a norma. É aquilo, pronto, acabou, tá? Então é interessante que vocês conheçam as normas que vão mover a vida de vocês. Eu quero trabalhar com beneficiamento. Beleza, essa NR22 ela serve para o beneficiamento. Eu quero trabalhar em céu aberto. Ela serve para o céu aberto. Eu quero trabalhar com garimpo. Serve para o garimpo. Então, qualquer coisa que vocês forem fazer, ela vai estar envolvida. E ela que vai dar as condições seguras para vocês estarem trabalhando. Certo? Eu lembro do Gabriel agora. O Gabriel me mandou mensagem esses dias. Né, Gabriel? Ele fez: Gleico, o que você me falou sobre ergonomia é verdade. Eu estou 3 horas vendo mensagem e estou com dor no pescoço. Vendo aula, no caso. Né? Isso aí. Traz pra gente a sua experiência positiva de ergonomia. Nossa senhora, ficar vendo vídeo aula aqui com o celular pra baixo é complicado, hein? É porque vocês não têm ideia do que eu fiz pra conseguir estar aqui agora, porque eu não tenho escritório em casa. Minha filha está na sala fazendo barulho. Então aqui eu tenho a minha cadeira certinha, né? Eu tô com um banquinho, 3 caixas para o computador ficar o mais alto possível, para não ficar olhando para baixo. O computador tá caixa em cima de caixa para ele ficar um pouquinho mais alto, né? Para que eu também não fique olhando para baixo, porque senão eu vou ficar hoje. Eu marquei 4 aulas seguidas de 1 hora cada, senão meu pescoço vai pro saco também, né? Então a gente tem que pensar na ergonomia, sempre. Agora pensa comigo, Ian, você postou acho que uma foto ontem, antes de ontem, na pedreira. Eu tô de olho em tudo, minha gente, vocês não tem noção.
Eu tô ligado que você vê. Ergonomia. O que você vê de ergonomia lá na sua pedreira? Problema de ergonomia. Problema de ergonomia. Aham. Rapaz, eu posso assim falar um pouco dos funcionários que operam a banqueadora. Certo. Muitas vezes eles estão lá operando e eu vejo eles, não sei se isso tem a ver, mas eu vejo eles sentando em cima lá do próprio equipamento, para meio que enquanto ela fura, né? Eles estão sentados ali meio que em cima do próprio equipamento. Não sei se isso teria a ver com alguma coisa de ergonomia. Isso tem um problema de risco físico, porque ele vai ficar tremendo o tempo inteiro. Isso é um risco físico gigante. Uhum. Mas de ergonomia, eu te garanto que o operador de fundo furo, ele não se abaixa com a coluna retinha para fazer o furo lá embaixo. Todo mundo sabe o que é um fundo furo? Uhum. Todo mundo? Rayane, eu não te vejo, então não sei se você está dizendo sim com a cabeça ou não. Sim, acho que é aquela parte que você coloca uma concentração maior. Não, fundo furo é uma perfuratriz que ela vai lá embaixo da bancada para fazer o furo para passar o fio diamantado. É uma Então confundi com a parte de detonação. Isso aí era carga de fundo. O, Isso. o fundo furo, o operador para colocar ele para funcionar, ele tem que se abaixar para posicionar. Depois de se posicionar, ele liga o equipamento. Nesse abaixar é um equipamento extremamente pesado. Aquilo ali é um problema de ergonomia sério se ele não tiver com a coluna reta. E exceto, por exemplo, a Alice que faz crossfit, que o pessoal precisa ter a postura bem certinha, a Marina também. Deveria, se não faz, aí a chance de machucar a coluna fica bem maior. Ajeitou a coluna, né? Mas essa é a grande questão que a gente tem que tomar cuidado, que quando se trata de uma operação que o nosso funcionário está fazendo isso o dia inteiro, a chance dele lesionar a coluna é muito grande. Quando eu cheguei no Espírito Santo, o pessoal batia a cunha com marreta. Isso é bem ruim para a ergonomia, né? Então, a gente não pode dar mole nesses quesitos, porque se um funcionário desse se machuca, você tem dois problemas. Um, você tem que pagar a assistência desse cara. Dois, você tem que contratar outro pro lugar, que você não pode ficar sem ninguém. Então você paga duas vezes. Né? Então se a gente tirar do nosso bolso é ruim. E se a gente tiver que tirar do bolso do seu empregador, do dono da empresa, é pior ainda, porque ele quer que você reduza custo, não que você aumente. Oi, Ian. Ô, Blake, não seria o caso então dos funcionários de uma pedreira assim usarem aquele, eu não sei como é que chama, é um cinto que vai em volta da cintura. Isso a gente vê muito em supermercado, transportadora, quando eles têm que pegar muito peso e tal. Seria um suporte lombar, na verdade, né? Se a sua operação ela requiser, será que essa palavra tá certa? Não sei, mas eu acho que tá. Falei bonito agora. Requiser, não sei. Mas se precisar disso, o ideal é que você colocasse eles com um cinto desse sim, tá? Porque aí você evitaria o risco. O ideal é que ele não tenha que se abaixar para fazer esse tipo de operação, ou não faça por um bom tempo, né? Que ele faça isso por um período pequeno e volte para a posição normal de novo. Tá? Quanto mais exposto o nosso funcionário estiver, mais os riscos dele se machucar. Eu acho que eu até falei isso na aula que eu gravei hoje de manhã, né? Que a gente tem a questão do risco, que é a probabilidade de um acidente vezes o tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição para uma atividade que possa gerar acidente ou uma lesão, isso tem que ser considerado. Tá? Até na aula de hoje eu também falei de outra coisa, estou lembrando que eu gravei hoje cedo. Eu falei um pouco sobre LER e DORT, lesão por esforço repetitivo e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Uma LER pode ser por qualquer motivo. Quando a gente está trabalhando, ela se torna uma lesão osteomuscular relacionada ao trabalho. Vocês vão ver na aula de hoje de manhã que eu me enrolei para falar esse osteomuscular, que eu tentei falar umas 15 vezes e não saiu. Aí eu desisti. Mas tudo bem. Mas nesse caso específico, a tendência é que um funcionário ele sofra esse tipo de lesão e aí você também tenha que deixar ele encostado um bom tempo
né? E aí você termina perdendo um tipo de funcionário por um movimento errado, por exemplo, né? Certo, meu povo? É. Aguardo mais alguma informação. João Vitor Rocha, me ajuda aí, fala alguma coisa para me ajudar. Tá quietinho. Ah, mas faz uma observação qualquer aí, ainda que não tenha dúvidas. Fazendo base na resposta que você me deu da Benedictina, sobre gerar repertório, então eu imagino também que, tipo, você estava mencionando lá na aula, acho que era três, que tinha um funcionário que eles não usavam o EPI direito. E aí, se você é o engenheiro da mina lá, e você manda um funcionário e vira as costas e tira o EPI, isso tem que ser notificado, né? Sem sombra de dúvida. Oi? Sem sombra de dúvidas. E aí gera relatório e você envia relatório por e-mail para se resguardar. Sim, o ideal, qualquer coisa que você observar que está fora da normalidade, que a gente chama de não conformidade, ela tem que ser registrada. Por exemplo, eu falei de postura, a Alice ajeitou a postura. Já voltou para o que estava antes. Né? Eu não vou nem falar dos outros. O Gabriel está todo curvado aqui, mas só porque ela voltou, por si só. Ela foi e voltou para a postura, agora ela curvou de novo. Né? A grande questão é, aconteceu isso? Notifica. O que é notificar? Tem que dar uma notificação mesmo, mandar o cara assinar. Ó. Você tirou o API, quando eu mandei você colocar o API. O cara fez de novo, notifica de novo. Fez de novo, multa, quarta vez você manda o cara embora. Porque aí você tem uma justa causa, inclusive. E se nesse meio tempo acontecer qualquer coisa, você está documentado. O cara assinou uma notificação. Tá? Então não tem como ele falar que você não fez nada, que a culpa é sua, que a culpa é dele. Essa é a grande questão. A gente tem que se precaver. A gente tem que fornecer o EPI, porque a norma manda a gente fornecer o EPI. A gente tem que cobrar a utilização. E se não for feito, a gente tem que mandar o cara embora. Infelizmente é assim que funciona. Porque senão a culpa passa a ser sua. É uma corresponsabilidade sua. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com base na dúvida da Rayane, por exemplo, aquele problema lá da água. O cara está exposto já há muito tempo, e aí tem dois caras, eles estão revezando porque eles estão expostos há muito tempo, e ainda assim não conseguiu resolver. E aí, o que eu faço? Eu deixo ele lá exposto há muito tempo mesmo, e eu tenho que tirar os dois, botar mais dois? Deixa lá o tempo que for necessário para resolver o problema. A grande questão é, se o influxo ele for muito grande, aquilo ali pode gerar inundação, aí você tem que tirar. Tá? Ou seja, foi na aula 4, eu acho, que eu coloquei um pessoalzinho andando de barco dentro de uma galerinha inundada. Né? Eu vi isso. Que risco monstruoso, gente. Se continua tendo influxo aquilo ali, acaba, não tem pra onde o cara sair. Né? Ou seja, submarino para lavra subterrânea ia ser ótimo. Mas a grande questão é que a gente precisa tomar cuidado com as nossas operações. Tentou resolver, não conseguiu, tem que vir uma equipe para analisar, claro, e se for o caso, tirar todo mundo. A própria NR22 ela fala sobre isso, e é a aula de hoje, que eu gravei hoje de manhã também. Ela fala sobre essa questão do risco de inundação. Se for observado que essa operação dos dois não foi suficiente, para que manter eles lá? Tira, né? Porque o risco vai estar aumentando e não tem o que fazer. Tá? Então esse cuidado que a gente tem que ter bastante. Beleza? E aí, o que mais, meu povo? Esse silêncio é muito bom. Se vocês não tiverem mais nada, a gente para por aqui. Certo? Certo, então. Então, meu povo, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu vou parar a gravação aqui, que não serve mais pra nada.